13 Supreme Iron System Capítulo 91 Eu tenho um plano Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Alkred, você está disposto a ser meu escravo? Inúmeras perguntas apareceram na mente de Alk, mas a primeira e mais importante foi: quem diabos é essa pessoa? No entanto, antes que ele pudesse refletir muito sobre as coisas, a voz irritada de Alger também. Em que diabos você está pensando? Responda a maldita pergunta. Você ao menos sabe quem é o mestre. Você o está fazendo esperando. Mestre. Um novo pensamento apareceu na mente de Alck. Ele já sabia que havia alguém poderoso que apoiava Marquês Alger nas sombras. Essa pessoa foi enviada por eles. Essa é a única razão pela qual Alger o respeitará tanto. Ele então olhou para o homem mascarado que mais parecia um assassino, mas não pensou muito sobre isso. Alkred, você está disposto a ser meu escravo? Não querendo esperar mais, Nux questionou novamente. Desta vez, seu tom foi mais rígido. Ele está me pedindo para trabalhar para ele. Essa é uma maneira estranha de dizer. Bem, tanto faz. Sim, assim que Alck respondeu, sentiu uma energia peculiar entrando em seu corpo. Ele então franziu a testa e pensou sobre o que era essa energia antes de olhar para Nux. Ele não sabia o que era, mas pelo momento, tinha certeza de que tinha algo a ver com o Nux. Você não precisa pensar muito sobre isso, apenas seja leal a mim e tudo ficará bem. Porém, em vez de explicar, Nux se virou e saiu. Nux fez a mesma coisa com alguns outros membros do alto escalão do exército Bannerman e, enquanto fazia isso, questionou. Alger, você tem algum inimigo entre os nobres? Um marquês ou um posto mais alto seria melhor. Uma pessoa que dará tudo de si para se livrar de você. Mestre, recentemente fiz de Marquês Longe um inimigo. Ele fez tudo o que puder para me matar, mesmo que isso custe seu título de nobre. Nux franziu a testa. Ele já tinha ouvido esse nome antes, só não lembrava onde. No entanto, ele logo encolheu os ombros com indiferença. Não era importante agora. Ele vai pensar sobre isso mais tarde. Por que ele é tão inflexível em matar você? Bem, eu subornei seu guarda-chefe e tentei matar seu filho no deserto sangrento, mas o menino foi salvo por alguém e os marquês descobriram meu plano. Ah! Então Linux percebeu rapidamente porque parecia tão familiar. Ele era o pai daquele menino que salvou no deserto. Aquele garoto realmente sobreviveu, hein? Mestre. Nada, vamos continuar. 2 horas depois, Nux preparou tudo e seu rosto ficou solene. Agora era a hora da etapa final. Embora ele não estivesse realmente assustado, ele ainda queria que seu plano fosse certo. Seu olhar então se moveu em uma determinada direção enquanto ele olhava para Alger, que também acenou com a cabeça. Os dois caminharam em uma determinada direção da mansão e então um corredor amplo e escuro apareceu. Parecia muito assustador. Quanto mais andavam, mais escuro ficava. Porém, com seu sentido, Nux não teve problemas com sua visão. Alger já lhe disse que não há guardas aqui. Foram os assassinos que lhe disseram para não colocar guardas. Isso afeta seus movimentos, dizem. Logo, Nux e Alger apareceram em frente a uma porta simples de madeira e os dois acenaram um para o outro. Nux então passou o braço em volta do pescoço de Alger antes de chutar a porta e entrar. Assim que a porta foi aberta, mais de 20 assassinos vestindo roupas pretas justas e máscaras apareceram na frente de Nux e Alger. Soldados da casa Bannerman, não desperdicem suas vidas inutilmente e se rendam. Seus marquês se atreveram a tentar prejudicar nosso jovem mestre no deserto. Ele terá que pagar. Mas eu sei que vocês são apenas soldados e são inocentes. Eu sou um bom homem. Renda-se e deixarei você viver. Porém, estou avisando de antemão, não tente fazer nada engraçado porque você já está cercado pelo nosso exército. Pise, pise, pise. Assim que ele disse isso, inúmeras batidas e rugidos excitados de soldados foram ouvidos, sinalizando que eles estavam realmente cercados. Oni, a líder desses assassinos, olhou para Nux com seus olhos azuis gelados. Ela foi rápida em notar algumas palavras que ele disse. Primeiro, ele os chamou de soldados, não de assassinos.
Então, muito provavelmente, o homem não sabe sobre o reino que os apoia. Ela então olhou para o Ger e sua boca se moveu. Eu tenho um plano. A boca se contorceu de frustração. Este homem os estava usando para se livrar de seus inimigos. Quanto a prejudicar nosso jovem mestre, ele deve estar falando do filho de Marquês Longe. Então este deve ser um ataque de Marquês, e Alger sabe que se usar seu exército, a perda será terrível. Ele os estava usando para evitar sua perda. No entanto, ela ainda não entendia nada. Se eles lutarem com esses soldados, a comoção acontecerá, e depois que eles vencerem facilmente, o reino aprenderá sobre sua força. No entanto, os nomes e o cultivo dos soldados que eles submeteram não deveriam ter esse tipo de força. Isto irá colocá-los sob os olhos do reino, e o seu movimento será severamente restringido. O que esse homem está pensando? Ele está tentando trair o reino. Não, ele não pode. Ele será morto por trair o reino. Os que faltam também. Ela então olhou para Alger e ele repetiu as mesmas palavras de antes. Confie em mim. Eu tenho um plano supremo. Arengon System capítulo 92. Tira a cruz. Enquanto Oni olhava em volta, pensando em todas as possibilidades e também pensando em seus próximos movimentos, Nux também estava olhando para ela com seu Eof Discernine, nome, Tira Cruze, idade, 44, cultivo de mana, grão-mestre, cultivo corporal, mortal, vírgula, raça, humano, ocupação, assassino da casa Bannerman, talento, alto, nível, 49, PV, 600, MP, 860, para, 59, AGL, 66, VIT, 60, STM, 61, INT, 86, DEV, 53. Tira. Ela está quase no estágio expert. Forte. Posso ser capaz de derrotá-la, mas com todos esses assassinos por perto, isso tornará as coisas mais difíceis. Eu preciso de habilidades de alto nível. Nux então balançou a cabeça. Ele estava em uma missão agora. Ele não deveria pensar em coisas como essas. Soldados da casa Bannerman, rendam-se. Tira então olhou para Alger e ele murmurou. Faça o que ele diz. Ele também não será capaz de viver se trair o reino. Não acho que ele seja estúpido o suficiente para arriscar ofender os dois reinos ao mesmo tempo. Depois de pensar um pouco, Tira decidiu confiar nele e deu um passo à frente com as duas mãos para cima, sinalizando sua rendição. Ao ver seu líder, os outros assassinos também levantaram as mãos e se renderam. Bom, agora deixe-me perguntar a vocês de novo. Todos vocês desejam ser meus escravos? Tira franziu a testa ao notar a mudança na pergunta. Ela então olhou para Alger, que estava olhando para ela enquanto balançava a cabeça com uma expressão séria. Ei! Por que vocês dois estão sinalizando um para o outro? Vocês acham que podem me enganar? Vou perguntar de novo. Vocês estão desejando todos serem meus escravos? Se sua resposta não me agrada, matarei cada um dos vocês. De repente, Nux notou Tira e Alger conversando e então colocou uma adaga no pescoço de Alger. Os olhos de Alger se arregalaram quando ele olhou para Tira. Embora ele não tenha dito nada, estava claro que ele estava pedindo que ela continuasse sua atuação. Tira também não queria lutar contra o exército que os cercava. Como ela não teve muito tempo para pensar, ela concordou e respondeu. Sim, eu sou. Sim, nós somos. Vendo seu líder, outros assassinos também assentiram. De repente, os assassinos sentiram uma energia estranha entrando em seus corpos, mas antes que pudessem pensar o que era, a energia de Nux soou. Você e você, eu não ouvi suas aprovações. Você está disposto a ser meus escravos? Desta vez, Tira sentiu que algo estava errado, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu uma voz em sua mente. Fique em silêncio e não faça nada. Apenas fique aí como os outros, como se tivesse perdido o controle de seu corpo. Tira não conseguiu mover seu corpo e ficou parada. Os assassinos para os quais Nux apontou ficaram inicialmente surpresos ao notar que eles não disseram sim nesta multidão antes de olhar para Oni para perguntar o que ela queria que eles fizessem. Acenar a voz de Nux soou na cabeça de Tira. Seu corpo se moveu sozinho e ela sentiu. Sim, nós somos. Os três também aprovaram e então sentiram a energia entrando em seus corpos. Depois de cumprir seu objetivo, um grande sorriso apareceu em seu rosto. Nux então soltou Alger e ele ficou em pé com a cabeça baixa. Nux então olhou para seus tatos e sorriu ainda mais.
Hoje, ele ganhou mais de 30 escravos. Bom, agora vamos ver meus ganhos, ele murmurou em voz alta enquanto começava a contar quantos assassinos havia. Os assassinos franziram a testa quando viram que ele libertou Marquês Alger. Ele não deveria ser sua defesa aqui. E por que Marquês Alger está ali parado como um criado? Por que ele não está correndo em direção a eles para estar seguro? Ai! No entanto, antes que pudessem pensar muito, dois assassinos caíram no chão enquanto uivavam de dor. Seus gritos causam arrepios na espinha dos outros assassinos. Como os 3 assassinos anteriores, todos eles foram torturados e ficaram praticamente entorpecidos pela dor. Há anos que eles nunca viam seus parceiros gritarem assim e os viam agarrando suas cabeças e rolando no chão enquanto gritavam daquele jeito. Eles sentiram medo. Tira, embora não tenha medo, ainda estava surpresa. Seus olhos então pousaram em Nux, que olhava para os dois com olhos frios. Como não foi a primeira vez que viu pessoas gritando e uivando assim, Nux não ficou tão surpreso quanto antes e conseguiu manter um olhar frio e direto no rosto. O que você fez com eles? Tira questionou. Eu estava aqui desde o começo. O que eu poderia ter feito? Apenas me diga o que você fez e não me irrite, senão seu fim não será bom, ela ameaçou. Nux piscou surpreso ao ouvi-la. Por que ela não está sentindo nenhuma dor? Ele questionou interiormente. Sua habilidade não funcionou em grandes mestres. Não, funcionou em Alger. Então o que está acontecendo? Sentindo que deveria analisar um pouco mais, continuou. Oh! Você acha que pode me derrotar? Não pense que se esconder atrás de Alger vai te salvar de mim. Se você me irritar demais, eu vou te matar, mesmo que isso resulte na morte de Alger. Ah, você realmente acha que pode me matar? Eu gostaria que você tentasse. Nux desafiou com um sorriso malicioso. Os olhos azuis gelados de Tira ficaram frios, mas assim que sua mão se moveu em direção à adaga, uma dor agonizante assaltou sua cabeça e até ela, uma assassina de sangue frio, caiu no chão enquanto gritava de dor. Ai! Vendo seu líder gritando de dor assim como os outros 2 assassinos, os olhos do outro assassino se arregalaram de horror. Tira, no entanto, não perdeu a cabeça como os outros. Com a pouca capacidade de raciocínio que lhe restava, ela tentou morder a pílula de veneno que tinha na boca. Ai! No entanto, assim que ela pensou nisso, a dor agonizante aumentou para um grau horrível quando a pílula venenosa caiu de sua boca e ela continuou gritando de dor. Supreme Arengon System capítulo 93. Que tal você colocar essa boca alta para um bom uso? Ai! Ao vê-la gritar daquele jeito e então perceber o comprimido que caiu de sua boca, Nux rapidamente entendeu o que aconteceu. Ela tentou se matar, para uma escrava. Matar-se sem a permissão do mestre não é diferente de traí-la. Desde que ela tentou trair seu mestre, a dor que sentiu várias vezes. Nux não sabia o terrível era essa dor, ele apenas caminhou em direção a ela e murmurou. Permaneça leal a mim e a dor diminuirá. As palavras a dor vai diminuir ecoaram na mente de Tira. Ela rapidamente abandonou todos os pensamentos sobre se matar ou atacar Nux e finalmente sentiu a dor diminuir. Ah! Hectares! Ah! Ela então fechou os olhos enquanto todo o seu corpo tremia. Todos vocês, joguem os comprimidos que tem na boca e não tentem se matar. Caso contrário, vocês podem ser os próximos a sofrer essa dor. Nux então olhou para os outros assassinos e foi procurado. Vendo Oni caído naquele chão, completamente derrotado, os assassinos se sentiram estranhos. Porém, seu corpo fez o que Nux tentou e todos cuspiram a pílula de veneno que tinham na boca. Bom, Nux então olhou para os outros 2 assassinos que gritaram de dor e disseram-lhes a mesma coisa que fez com Tira. Um tempo depois, Tira se levantou e olhou para Nux com um rosto inexpressivo e cansado. Nux olhou para ela com curiosidade enquanto questionava. O que aconteceu? Você não está com o Marquês longe. Você fez de tudo para nos enganar. Até Alger estava com você nesse ato. Por que você acha isso? Nux questionou com um sorriso. Se Marquês Longe tinha o poder de comandar alguém como você, Alger não estaria vivo até agora. Você é esperto. Ainda não entendo algumas coisas. O que eles são? Nux questionou. Como você conseguiu mover seu exército para tão perto de nós sem nem mesmo nos avisar? Eu não tenho nenhum exército. Esses eram os soldados de Alger. Os olhos de Tira e dos assassinos se arregalaram de surpresa quando olharam para Alger, que ainda estava ali com a cabeça baixa. Tira então balançou a cabeça e questionou.
Por que você está atrás de nós? Vocês atacaram minha Edifel. Edifel? A empregada doméstica Eda e o Visconde Felberta Nux respondeu enquanto tirava a máscara. Você é Nux Lander. Aquele que você envia 4, 5, 6 e 7 depois. Você avançou para o Master Stage. Eu fiz. Ok, próxima pergunta. O que você fez conosco? Os ouvidos de Alger se animaram quando ouviram essa pergunta. Ele também queria saber o que aconteceu com ele. Eu transformei todos vocês em meus escravos. Vocês não podem negar nenhuma das minhas ordens de agora em diante. Além disso, se vocês pensarem em me trair, essa dor intensa irá atacá-los novamente. Em palavras simples, sua vida é minha agora. O corpo de Tira estremeceu ao pensar na dor que sentia. Como você fez isso? Ela questionou. Eu não posso te dizer isso. Tira ficou em silêncio por um tempo antes de fazer outra pergunta. Última pergunta. Você deveria saber sobre o reino que nos apoia. Tem certeza que pode ir contra ele? Reino de Skadi, eu sei disso. E quanto a ir contra isso, não tenho esses planos agora, mas se entrarmos em conflito no futuro, tenho certeza que o reino não sairá disso a menos. Ao ouvir suas palavras, os olhos azuis gelados de Tira ficaram frios quando ela respondeu. Você não será capaz de fazer nada ao reino. Embora você possa controlar meu corpo, minha mente permanecerá leal ao reino. Vou encontrar uma maneira de me vingar de você e então matar você mais uma vez. Nux ficou surpresa. Ela não sentiu nenhuma dor ao dizer essas palavras. Essas palavras não equivalem a trair o mestre. Porque ela não está sentindo nada. Diga-me, por que você não está sentindo nenhuma dor? No final, Nux decidiu perguntar a ela. Não sei como as torturas são ativadas, então tentei tirar a intenção das minhas palavras e funcionou. Nux olhou para ela sem expressão e ordenou. Diga-me em palavras mais simples. Não entendo o que você acabou de dizer. Eu removi a intenção da minha palavra. Isso significa que, embora eu tenha dito que vou matar você, é mais como uma declaração. Na verdade não estou pensando em matar você. Embora ela não quisesse responder, a boca de Tira se moveu sozinha enquanto ela respondia. Nux piscou surpreso. Embora ela fizesse parecer que não era nada especial, não era tão simples assim. Essa coisa de esconder a intenção não foi tão fácil. Cada vez que você diz algo, seu subconsciente pensa a respeito. Por exemplo, as palavras "eu vou te matar". Sua mente subconsciente pensaria em matar mesmo que você tentasse não fazê-lo. É mais como uma ação involuntária. Você pode usar essa técnica para me trair no futuro? Nux questionou. Tira gritou em sua mente para não responder, mas novamente, seu corpo se moveu automaticamente e ela respondeu. Eu não posso. Dizer palavras sem a intenção pode ser possível, mas fazer algo sem a intenção não é. Não importa o quanto alguém tente, ele não consegue esconder a intenção do que vai fazer. Tira cerrou os dentes depois de responder e vendo o sorriso que apareceu no rosto de Nux após sua resposta, ela cerrou os dentes ainda mais. Então como você está planejando me matar? Não se preocupe, no futuro, encontrei uma maneira de lidar com essa sua magia patética e vou matá-lo com certeza. Não é como se um cultivador fraco do Master Stage pudesse me derrotar de qualquer maneira. Uau, você é muito bom nisso, não é? Nux riu. Ele ficou muito impressionado com esta Tira. Eu não sou bom, é você quem é realmente mal. Tira respondeu com o rosto inexpressivo. O rosto de Nux se contraiu com a resposta dela e ele respondeu. Sua boca é muito alta, hein? Por que eu não calo a boca e faço bom uso disso? Supreme Arengon System Chapter 94. Sua boca é muito alta, hein? Por que eu não calo a boca e faço bom uso disso? O que você quer dizer? Tira inclinou a cabeça, confusa. Nux então sorriu um pouco antes de se virar e comandar. Tira, siga-me. O corpo de Tira se moveu sozinho, mas desta vez ela foi surpreendida por outra coisa. Como você sabe meu nome? Ela tinha certeza de que nem mesmo outros assassinos e Alger sabiam o nome dela. Então de onde ele aprendeu isso? Eu tenho meus caminhos. Nux respondeu com um sorriso antes de se virar para Alger e informá-lo. Vou usar seu quarto hoje. Encontre outro para você. Ele não esperou pela resposta e continuou andando. Tira, que ainda se perguntava como ele aprendeu o nome dela, também o seguiu. Ao ver a figura deles partindo, Alger não pôde deixar de ficar com ciúmes. Ele sempre sonhou em fazer o que Nux estava prestes a fazer com Oni.
Mas não só será Nux quem fará isso, mas também usará a sua cama para fazer isso. Quão vergonhoso é isso! Seus olhos então pousaram sobre outros assassinos, tentando ver se alguém está disposto a passar uma noite com ele, mas quando os viu olhando para ele com um olhar ameaçador, seu corpo estremeceu. Por que você o trouxe aqui? Um assassino saiu e questionou com raiva. Se ele não tivesse trazido aquele homem aqui, eles ainda estariam livres e estariam trabalhando para o seu reino. Agora, eles não apenas trairão seu reino, mas também farão isso por um ninguém aleatório que nem sequer é o grande mestre do estágio. É apenas uma questão de tempo até que todos sejam pegos e então serão tratados. Sim. Você acha que pode desafiar as ordens dele? Por que você não tenta então? Alger então respondeu. Ele era um cultivador Grandmaster Stage. Esses cultivadores Advance e Master Stage não têm o direito de falar com ele assim. O assassino também ficou em silêncio. Ele viu um gritando de dor. Esse grito ainda causa arrepios na espinha. Ele nem consegue imaginar que tipo de dor alguém tem que passar para gritar daquele jeito. Superou facilmente todas as torturas que sofreu. Ele então olhou para os dois assassinos que sofriam o mesmo destino de serem torturados e notou que seus rostos ainda estavam um pouco pálidos e eles estavam estranhamente silenciosos. Isso o fez estremecer e estremecer ainda mais. Alger bufou antes de sair da sala e caminhar em direção à casa de sua esposa. No entanto, ele ainda estava com ciúmes de Nux. Ele não sabia o quão linda Oni era, mas tinha certeza de uma coisa: o corpo dela era atraente. Além daquela atitude rígida e rude dela, ele tinha certeza de que seria bom calar a boca dela com sua vara. Retire sua máscara dentro do quarto de Alger. Nux sentou-se na cama vagarosamente e fez o pedido. Novamente, o corpo de Tira se moveu sozinho e ela removeu a máscara. Nux então colocou os olhos no rosto dela e admirou. Uau, ter um cultivador de palco grande mestre tão lindo como meu escravo, e você é um assassino ainda por cima. Tira era uma linda mulher de pele clara, com cabelos negros curtos e olhos azuis gelados. Ela tinha um nariz pequeno e lábios de cereja. Ela tinha um físico magro, seus seios eram do mesmo tamanho de esquila. Suas roupas pretas contrastavam bem com sua pele clara e olhos azuis gelados. Em suma, ela era uma mulher muito bonita. Isso é verdade. Me ter como seu escravo, isso pode ter sugado toda a sorte que você terá nesta e em todas as outras vidas que viverá a partir de agora. Caramba, você pode até ser um mendigo humilde em sua próxima vida. Tira respondeu em seu tom severo de sempre. Os lábios de Nux se contraíram com a resposta dela enquanto ele respondia. Uau, você está tentando muito me irritar, não é? Tudo bem, acredito que é hora de mostrar sua posição então. O olhar de Nux ficou frio e ele ordenou. Fique de quatro mais uma vez. O corpo de Tira se moveu sozinho e ele rapidamente se ajoelhou antes de colocar as mãos dela também na enchente. Você vê isso? No chão, de quatro, igual uma vadia, é aí que você pertence. É isso que você é agora, uma vadia, minha vadia, que vai ouvir tudo que eu vou falar de agora em diante humilhada. Tira ficou extremamente humilhada. Ela queria mexer o corpo e se levantar mas seu corpo não ouvia seu comando. Depois de tentar e falhar várias vezes, ela tirou essa ideia da cabeça e respondeu. E daí se você puder me comandar? Ainda não vou me submeter a você de bom grado. Então um sorriso desdenhoso apareceu no rosto de Nux e ele respondeu, você acha que eu me importo com você me submeter voluntariamente ou não? Posso ordenar que você faça qualquer coisa. Posso pedir que você me conte tudo. O que mais eu preciso? Tira olhou para Nux com ódio. Ela ainda não estava disposta a perder para ele. O que há com esse olhar? Oh! Você não acredita no que eu disse? Que tal eu lhe dar um exemplo? Então deixe-me perguntar. Você algum dia latirá como uma cadela na frente de seu mestre anterior? Meu mestre é uma pessoa respeitosa e digna. Nunca serei obrigado a fazer algo assim sim, seja lá o que for. A resposta é não, certo? No entanto, se eu ordenar que você latir como uma vadia, você fará isso sem questionar. Você gostaria de tentar? Tira cruze. Você late como uma cadela suprema e Aringonças tem capítulo 95. Que coisa imunda. Tira cruze. Você tarde como uma cadela. O corpo de Tira se moveu sozinho novamente e ela latiu. Porém, neste momento, todo o seu corpo tremia de vergonha e humilhação, e as palavras seguintes de Nux também não ajudaram. Um frio assassino de grande mestre,
que é capaz o suficiente para matar cultivadores de palco especialista, está latindo como uma cadela na frente de um mero cultivador de palco mestre. Você vê isso? Se posso obrigar você a fazer o que nunca fará na frente de ninguém, porque preciso que você se submeta a mim de boa vontade. Não há mérito nisso. Os olhos de Tira ficaram vermelhos de raiva, entretanto. Ai! Assim que ela pensou em atacar, aquela dor intensa assaltou novamente e ela caiu no chão. Eu sou leal. Eu sou leal, eu sou leal, eu sou leal. Só depois de pensar continuamente nisso a dor diminuiu e ela suspirou de colapso. Tudo bem, isso é o suficiente. Não tenho muito tempo a perder. Vem aqui, de quatro. É claro, Nux tentou enquanto dava tapinhas em suas coxas. O corpo de Tira se moveu e ela rastejou em direção a ele e só parou quando seu rosto estava perto de sua virilha. No entanto, seus olhos ainda estavam vermelhos de raiva e ela tinha uma expressão extremamente enojada no rosto. Nux ignorou completamente a expressão dela enquanto acariciava sua cabeça e acariciava seu rosto com um sorriso. Bom, agora abaixe minha calça com a boca. Tira enterrou o rosto em sua virilha enquanto agarrava sua calça com os dentes e tentava removê-la. Durante todo esse tempo, Nux nunca parou de acariciar sua cabeça e sua expressão de repulsa nunca mudou. Ela tentou muito negar seu comando e controlar seu corpo, mas tudo foi sem sentido. Depois de mais alguns esforços, Tira finalmente conseguiu abaixar as calças e um enorme monstruoso de 20 centímetros apareceu. Vendo um assassino de sangue frio de 4 como uma cadela, fazendo o que queria, as emoções de Nux foram estimuladas e seu irmão mais novo já estava pronto para ir explorar uma nova caverna. Depois de um boquete, é claro. Que coisa imunda, Tira murmurou enojada. Os lábios de Nux se contraíram, mas ele controlou suas emoções e tentativas. Comece a lamber essa coisa imunda. Então Nux deu um tapa na bochecha dela com o pau algumas vezes antes de esfregá-lo na bochecha dela. O corpo de Tira tremeu de desgosto, mas uma pequena língua saiu de sua boca. Nux então parou de se mover e esperou que ela fizesse o que ele experimentou. Com os olhos cheios de ódio enquanto olhava para Nux, Tira começou a lamber seu eixo. Sim, assim mesmo, lamba tudo, da cabeça ao corpo e depois das bolas também. Lamba como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Mais uma vez, o corpo de Tira começou a se mover sozinho e ela moveu a língua rapidamente e continuamente lambendo. O contraste entre ela lamber seu eixo avidamente e o ódio em seus olhos estimulou Nux ainda mais. Ele não sabe por isso, mas isso foi incrível. Era como se ele estivesse explorando algo novo. Foi emocionante e emocionante. Você é bom. Eu sinto que você tem talento para isso. O corpo de Tira tremia de raiva. Ela queria cortar o pau dele, mas sabia que se ao menos pensasse isso, aquela dor agonizante voltaria e a torturaria. Seu corpo então estremeceu de medo enquanto ela continuava lambendo obedientemente. Ela pode lidar com qualquer coisa. Qualquer coisa menos aquela dor. Isso deveria ser o suficiente. Agora engoliu tudo e começou a chupar. O corpo de Tira se moveu e ela rapidamente engoliu seu eixo e começou a chupar. Hugh, como eu pensei que você fosse um talento natural. Com apenas um pouco de treinamento, você se tornará um ótimo boquete. Nux elogiou enquanto ondas e mais ondas de prazer atacavam seu corpo. Tira, por outro lado, não se sentiu bem com os elogios dele. Pelo contrário, ficou ainda mais irritada. Além disso, porque ele está dando tapinhas nela como se ela fosse algum tipo de animal de estimação. Ela odeia isso. Não continue chupando. Mova a cabeça para cima e para baixo. Também outra ordem foi ouvida e sua cabeça começou a se mover. Role sua língua em volta do meu pau. Continue chupando e movendo a cabeça. Seu corpo fez o que ela disse e um som de sucção ecoou por toda a sala. Sorvedor, sorvedor, sorvedor. Ondas e mais ondas de prazer assaltaram o corpo de Nux enquanto ele agarrava sua cabeça com as mãos e aumentava a sua velocidade. Sorvedor, sorvedor, sorvedor. A voz sorvida acelerou. O prazer que sentiu aumentou e ele sentiu seu leite se formando. Nux já não conseguiu controlar-se. Gritou-se e começou a mover também as ancas, empurrando a sua pila para dentro da garganta dela. Ele não teve piedade com suas estocadas, tratando a boca de Tira como um objeto. Sorvedor, sorvedor, sorvedor. O som do som aumentou e as lágrimas brotaram dos olhos de Tira enquanto ela se engasgava. Estou gozando. Nux também atingiu seu limite, tirou a pila da boca dela e pulverizou toda a sua porra na cara dela. Tira ficou ainda mais enojada com isso e foi rápida em tentar limpar tudo.
No entanto, não limpe. Deixe meu leite ficar no seu rosto a noite toda. Isso vai te ajudar a lembrar onde você pertence e você não vai usar essa sua boca inútil para dizer coisas inúteis. A mão que estava prestes a limpar o rosto parou de se mover e voltou ao chão. Tyra olhou para Nux com olhos cheios de ódio, mas aquele olhar combinado com a porradeira em seu rosto só trabalhou para excitá-lo e sua vara se clamou novamente. Supreme Arengon System Capítulo 96 Realização. Olhe o quanto você quiser, eu não me importo. Eu vou te mostrar onde você pertence. Sua vadio sorriso malicioso de Nux se alargou quando ele tentou. Agora vire-se e mostre-me sua bunda. O corpo de Tyra tremeu, mas como sempre, ela fez o que tentou e se virou antes de levantar a bunda. Uma única lágrima cristalina escorreu de seus olhos. Seus ombros tremiam enquanto ela piscava algumas vezes para se livrar das lágrimas que brotavam. Ela não choraria. Nux, no entanto, não se importava com a luta dela, clamou-se, mas quando estava prestes a bater com a pila dentro da rata dela, ouviu uma voz. O que você está fazendo? Zumbi? Nada ele mencionou. Tem certeza? Filberta questionou. Sim. Bem, então está tudo bem. Embora eu deva dizer que se você está fazendo algo que acha que deveria esconder de mim, isso pode não ser a melhor coisa a fazer. Ela podia sentir as emoções dele até certo ponto devido ao selo do harém, e ela não gostou do que sentiu. Embora ela não esteja planejando controlar a vida dele, ela ainda lhe dará conselhos se sentir que ele está fazendo algo errado. Dizendo isso, Filberta não respondeu mais. Nux também pausou seus movimentos e então viu o ombro de Tyra tremendo. Ele se mudou ao ver o rosto dela e não pôde deixar de ficar chocado. Ela estava chorando. Nux foi então agredido por diferentes emoções. Isso não era igual a Eda, ela não estava gostando. Ele estava estuprando. Ele quase se tornou o que ele mais odiava. Nux então fechou os olhos enquanto tentava excitar seu coração acelerado. Desculpe. Fui longe demais. Um suspiro profundo saiu de sua boca enquanto ele se desculpava. Tyra se virou ao ver Nux parado com os olhos fechados e não pôde deixar de franzir a testa. O que aconteceu com ele? Ela então viu abrindo os olhos e o brilho anterior que brilhava por dentro não estava em lugar nenhum. Havia até um toque de tristeza ali. Seu pau excitado também se acalmou. No entanto, antes que Tyra pudesse pensar mais sobre isso, Nux experimentou. Vai lavar o rosto e se limpar. Você pode demorar, mas depois que terminar, volte. Ainda tenho algumas coisas para perguntar. Não se preocupe, não vou forçá-lo a fazer isso de novo. Embora sua voz pareça calma, Tyra percebe algo estranho nela. Porém, como ficou enojada com a coisa que estava espalhada em seu rosto, ela não achou muito e correu para o banheiro. Nux também suspirou ao cair na cama e murmurou. Obrigado. Não se preocupe, esteja sempre aqui para ajudá-lo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Filberta antes de ela fechar os olhos e entrar na terra dos sonhos. Dentro do quarto de Alger, Nux também fechou os olhos enquanto pensava nos acontecimentos passados e no motivo pelo que fez isso. HMM. Minha estadia na Terra Selvagem me afetou mais do que eu pensava. Combinando com aquelas brincadeiras difíceis com Eda. Eu exagerei. Nux então refletiu um pouco mais sobre isso e percebeu que estava com muita fome de poder. Tyra era uma cultivadora do Grandmaster Stage. Se ele pudesse transar com ela, seu poder aumentaria. No entanto, em vez de esperar e deixar seu toque de desejo funcionar, ele tentou transar com ela. Isso é simplesmente vergonhoso. Nux então acalmou sua mente e respirou uniformemente enquanto esperava o retorno de Tyra. 30 minutos depois, Tyra voltou. Sua expressão era a mesma expressão fria que ele viu na primeira vez que a conheceu. Nux então se levantou e começou. Vou me desculpar pelo que fiz antes. Tyra não respondeu. Nux já esperava isso e também não se importava com o que ela pensava. Não importa o que acontecesse, no final, ela ainda era uma escrava. Ele não a tratará da mesma forma que trata suas mulheres. Ele estava apenas se desculpando por seu próprio coração. Os sentimentos dela não importavam para ele. Ele deveria pelo menos estar com tanto frio agora que estava neste mundo novo e mais cruel. Tudo bem, vamos ao que interessa. Esses são todos os assassinos que o reino enviou para cá? Nux questionou. Não, o reino enviou um total de 55 assassinos. 5 deles morreram. Então restam 50. Quão fortes são esses assassinos? Incluindo eu,
Existem 3 assassinos do Grande Mestre. Estou no pico do Grande Mestre, o mais forte entre eles. Os outros 2 estão nos estágios médio e inicial. Somos chamados de 1, 2 e 3. Então, do 4 ao 20, temos cultivadores do estágio Master. O restante está no estágio avançado. Em outras palavras, quanto menor o números, mais forte é o assassino. Os olhos de Nux se arregalaram de surpresa quando a ouviu. 50 assassinos. 3 grandes mestres. 17 mestres. E 30 cultivadores de estágio avançado. Que tipo de força é essa? Isto é muito mais forte do que uma casa normal marquês. Somente os duques e a família real podem enfrentar essa força. E essa força estará sob seu comando depois de algum tempo. Nux sorriu de contentamento ao pensar nisso. Ele agora ganhou alguma posição neste mundo. Embora ainda esteja nas sombras, ele agora era mais forte e tinha mais poder do que um nobre comum. Barões, viscondes e condes. Ele poderia tomar a casa de qualquer marquês com facilidade. E isso também sem fazer nada sozinho. Com os olhos cheios de expectativa e desejo, ele se virou para Tira e questionou. Onde estão o resto dos assassinos então? Eles moram na mansão Hardwick. Embora ela soubesse o que ele estava pensando e não gostasse nem um pouco, ela sabia que os seus pensamentos não importariam e ela teria que responder e até mesmo ajudá-lo com o que ele estava prestes a fazer. Tira suspirou diante de seu destino. Ela realmente queria matar Alger por atacar as mulheres desse monstro. Tudo bem, estamos indo para a mansão Hardwick agora. O quê? Supreme Arengon System capítulo 97. Vocês já comeram? Tudo bem, vamos para a mansão Hardwick agora. O quê? Você não me escolheu? Leve-me para a mansão Hardwick, mas, embora eu possa lidar com os 2 e 3, isso não significa que eu possa lidar com cada assassino sozinho. Você está pensando em pegar todos os assassinos que temos e partir para um ataque total? Você acha que é estúpido? Por que eu faria meus homens lutarem entre si e se enfraquecerem? Vou apenas repetir o que fiz antes. A única diferença será que com você aqui, o processo será muito mais simples. Nux encolheu os ombros antes de se levantar. O que você está esperando? Conduza-me na verdade. Até Tira estava curiosa para saber como ele conseguiu transformar Alger em sua escrava. Agora que ela está presenciando a testemunhar isso novamente, ela não podia negar que estava ansiosa por isso. Quanto aos seus camaradas que estavam prestes a se tornar escravos deste homem, bem, ela não poderia fazer nada sobre isso, não importa o quanto ela pensasse sobre isso. Para não se torturar ainda mais, ela decidiu que encontraria maneiras de se livrar dele mais tarde. Afinal, ele é apenas um mero cultivador Master Stage. Ela então concordou antes de se virar e sair da sala. Nux abatida, e quando os 2 saíram da mansão Bannerman, ele ativou o seu ocultar, com apenas Tira sendo capaz de vê-lo. Tira não percebeu o que ele fez, no entanto, ficou surpreso com a facilidade com que Nux estava igualando sua velocidade. Como uma assassina, a velocidade era seu ponto forte. Ela se sentia irritada porque um mero cultivador de palco mestre estava acompanhando ela, e ele é odioso nisso. Ela então usou suas habilidades e aumentou sua velocidade ao máximo. No entanto, ficou horrorizada porque, embora não completamente, Nux ainda correspondia em grande parte à sua velocidade. Ela era um grã-mestre de pico. Mesmo um novo cultivador de estágio especialista pode não ser páreo para ele em velocidade. Como um cultivador Master Stage está combinando com sua velocidade. Que tipo de aberração ele era? Sinto que Stezovial está muito lento para mim agora. Depois que eles apareceram na frente da mansão Hardwick, Nux murmurou para si mesmo e Tira congelou. Você está falando sobre a habilidade de uma estrela, os passos do Vendaval? Sim, recebi de Fel, mas acho que o nível é muito baixo para mim agora. Tira permaneceu em silêncio. Porém, interiormente, estava passando por uma crise existencial. Ele está usando uma habilidade de uma estrela. Sei como ele está me acompanhando então. Estou usando uma habilidade 4 estrelas. Como ele é um cultivador Master Stage. Ele é um cultivador de palco especialista oculto. Um monstruoso. Um monstruoso completo. Tudo bem, não vamos perder mais tempo e entrar na mansão. Mostre o caminho. Nux tentou e Tira começou a se mover. Embora ela não tenha sabido como ele entrou na mansão com ela, ela não se importou e simplesmente entrou na mansão. Ela cobriu o rosto,
Mas não foi a primeira vez que os guardas a viram, por isso não a impediram. Ela se perguntou por que os guardas não pararam Nux, mas então concluiu que eles pensavam nele como seu servo e o deixaram ir. Tira balançou a cabeça enquanto entrava na mansão e depois se dirigia para um corredor escuro. Ela percebeu que as empregadas e outros guardas nem olhavam para Nux e não puderam deixar de sorrir um pouco. Qual é a sensação de ser tratado como ar por todos? Os dois então apareceram em frente a uma porta de madeira muito parecida com a da mansão Bannerman. Toque toque toque, sou eu. Uma porta foi então aberta e os dois entraram. No entanto, logo Tira percebeu algo. Assim como aquelas criadas e guardas, os assassinos também ignoravam Nux, mas ela os conhece bem, eles nunca fariam isso. Eles poderiam deixá-lo entrar aqui já que ele estava com ela, mas ainda iriam olhar para eles com atenção, ou pelo menos questioná-la sobre ele, ou algo assim. De qualquer forma, eles nunca ignorariam completamente sua presença. No momento em que ela estava pensando no que estava acontecendo, Nux respondeu: "Eles não podem me ver." "O que?" Tira murmurou em voz alta. "O que?" Dois questionou com uma carranca enquanto olhava para Tira. O que você está falando?" Ele questionou novamente, sentindo-se um pouco estranho com as ações dela. Nada desta vez, Tira tinha certeza. É como Nux disse, ninguém pode vê-lo. Que tipo de feitiçaria foi essa? Ele está bem na frente de todos e ninguém consegue vê-lo. Ele é um fantasma. Então por que ela pode vê-lo? Tudo bem, não pense muito sobre isso. Reúna todos eles. A boca de Tira se moveu sozinha conforme ela ordenou. Tudo bem, todos, reúnam-se. Dois franziu a testa quando percebeu que ela estava agindo de forma estranha. Mas como ela era mais forte e a líder deste grupo, ele assentiu e ficou em pé. Outros assassinos também estavam reunidos aqui e mais de 20 assassinos reunidos ao redor. Agora questione algo que eles responderiam com um sim. Tira franziu a testa devido à ordem estranha. Mas como não podia fazer nada para ir contra ela, ela começou a pensar e questionou depois de algum tempo. "Vocês já comeram?" Os assassinos olharam para ela de forma estranha. Sob o olhar crítico deles, Tira se sentiu estranha. "Pergunta em tom mais severo", ordenou Nux. "Eu perguntei se vocês já comeram." Tira se sentiu ainda mais estranha ao fazer uma pergunta como assim um tom estrito, mas se sentiu ainda mais estranha quando ouviu Nux questionar algo ao mesmo tempo que ela. "Vocês estão dispostos a ser meus escravos?" Supreme Arengon System capítulo 98. Habilidade absurda. Eu queria se vocês já comeram. "Vocês estão querendo ser meus escravos?" Sim. Enquanto os assassinos respondiam, um grande sorriso apareceu no rosto de Nux. Vendo aquele sorriso, Tira também entendeu o que aconteceu. Ela lembrou que eles só responderam antes daquela energia estranha entrar em seus corpos e foi aí que tudo aconteceu. "Ah! Não posso acreditar que exista uma habilidade tão absurda." Tira suspirou interiormente. No entanto, ela então viu que o sorriso dele havia desaparecido e foi substituído por uma carranca. "Não trabalhado." Nux murmurou interiormente ao perceber que seu plano não funcionou. Isso prova que ele não pode enganar os outros com isso. O alvo tem que saber o que está provando. Apenas dizer que sim não funcionará. Nux percebeu isso e acenou com a cabeça interiormente. Claro, Nux tratou isso apenas como um experimento e sabia que poderia falhar. Portanto, ele já tinha preparado as contramedidas. Como o plano A falhou, ele iniciou o plano B. "Apresente-os para mim. Diga-lhes que eu sou." Ele então contou tudo para Tira antes de caminhar atrás de 13 e agarrá-la antes de colocar uma adaga em seu pescoço. Por que ele não fez isso com dois? Bem, quem gostaria de tocar em um homem se houvesse uma mulher ao lado dele? Nux não faria isso. Quando ele tocou 3, seu ocultar passou e ele apareceu na frente de todos. 3 não conseguia acreditar que alguém havia se aproximado dela e seu corpo enrijeceu. Os outros assassinos também ficaram surpresos, mas rapidamente se recuperaram e se prepararam para atacar. No entanto, antes que pudesse se mover, a voz de Tira soou e os assassinos olharam para ela com a testa franzida. "Ele não vai machucá-la. Se ele queria nos machucar, ele já teria matado todos nós e não seremos capazes de fazer nada. Vocês esqueceram. Nenhum de vocês sentiu a presença dele até agora." Pensando um pouco mais sobre isso, 2 assentiu e estremeceu ao mesmo tempo. Quem era esse homem? Porque ele ficou incapacitado de senti-lo. No entanto, embora surpreso, sua condição não era tão ruim quanto 3.
Ela ainda não conseguiu acreditar que alguém se esgueirou por trás dela e colocou a adaga em seu pescoço e ela não conseguiu fazer nada. Se este homem quisesse matá-la, ela não saberia como morreu. Quão estranho foi isso! Vendo que os assassinos foram acalmados, Nux soltou 3 de suas mãos antes de caminhar na frente do grupo com as mãos atrás das costas. Deixe-me apresentá-lo a você. Ele é o Levi Ackerman, um assassino veterano enviado pelo reino para nos treinar. Também, não o despreze só porque ele não é um Master Stage cultivador. Ele é muito mais forte que isso. Se você não acredita em mim, você pode desafiá-lo. Embora eu diga de antemão, Mestre Levi só lutará com qualquer um de vocês. Ele não tem muito tempo e tem coisas importantes para fazer, então escolha com sabedoria. Eu vou lutar. 3 intensificou-se. Ela ficou muito envergonhada quando ele apareceu atrás dela e a colocou em uma posição tão indefesa. No entanto, quando percebeu que ele era apenas um cultivador Master Stage, seu constrangimento se transformou em raiva. Agora que ela tem a chance de se vingar dele, ela fará o possível para derrotá-lo e eliminar seu constrangimento. Tudo bem, Tira acenou com a cabeça antes de olhar para Nux, que acenou de volta. Então, uma moeda de ouro apareceu em sua mão enquanto ele olhava para 3. Vou jogar essa moeda para cima. No momento em que ela cair no chão, nossa luta vai começar. 3 assentiram também e Nux jogou a moeda. 3 então olhou para a moeda que foi lançada ao ar por um segundo, porém, aquele pequeno segundo custou-lhe toda a partida. Como os olhos dela não estavam nele, Nux rapidamente ativou o seu ocultar e esperou a moeda cair no chão. 3, por outro lado, entrou em pânico quando não conseguiu ver Nux e começou a olhar em volta vigilantemente. KKNN, a moeda caiu no chão e Nux começou a se mover em direção a 3 que ainda olhava em volta. Ele então apareceu atrás dela e colocou a adaga perto do pescoço dela e agarrou por trás. Bem, acho que a luta acabou, Nux murmurou antes de libertar 3 de suas mãos. 3, por outro lado, estava congelada porque ela não conseguia acreditar que havia perdido tão rapidamente. Sei como. Porém, 3 não foi o único surpreso. Os assassinos que não olharam para a moeda ficaram ainda mais surpresos do que ela. Tudo o que viam foi 3 agindo de forma estranha, e quando a moeda caiu, Nux caminhou lentamente em direção a 3 antes de agarrá-la por trás. Durante todo esse tempo, 3 apenas olhou em volta e não se mexeu. T3. Por que você não lutou com ele quando ele caminhou em sua direção? Um dos assassinos não conseguiu se controlar e questionou. Do que você está falando? Como vou impedi-lo quando nem consigo vê-lo? Mas ele não estava parado bem na sua frente. Na minha frente. Agora 3 estava ainda mais confuso. O que diabos estava acontecendo aqui? Como os outros poderiam vê-lo quando ela não podia? Que tipo de habilidade absurda é essa? Tudo bem, pare de falar. Não tenho tempo a perder aqui. Fui enviado aqui pelo reino porque o mestre pensou que você precisaria de mais treinamento. Então todos vocês estarão sob meu controle. Está claro? Sim, cada assassino respondeu simultaneamente. Desta vez, ninguém duvidou de sua força, mas ainda estavam confusos e se perguntavam como ele estava fazendo tudo isso. Bom, agora só para confirmação, deixe-me perguntar a vocês novamente. Vocês estão todos dispostos a ser escravos? Supreme Arengon System Capítulo 99 Um plano perfeito. Vocês estão todos dispostos a serem escravos? As mudanças assassinas ficaram estranhas com a questão, mas quando olharam para Tira, que ficou ali parada sem dizer nada, não pensaram muito sobre isso e responderam. Sim, uma energia estranha então entrou em seus corpos e desta vez, seus nomes finalmente apareceram na coluna dos escravos. Isso colocou um sorriso no rosto de Nux antes que ele olhasse para eles e ativasse o seu olho do discernimento. Enquanto Nux examinava cada assassino, o assassino se sentiu estranho e duvidou da energia que entrou em seus corpos. Você também está sentindo isso? 3 questionaram 2. Você também? Achei que não estava me sentindo bem hoje. O que foi essa energia? Não tenho ideia. Não se preocupe com isso, Normal Tira assegurou. Os assassinos então concordaram, confiando em Tira. No entanto, aquela em quem eles confiavam, Tira, sentia amargura no coração. Ela só lhes garantiu porque foi ordenada por Nux. Essa energia não é nada. É algo que vai mudar a vida deles. Porém, ela então se acalmou um pouco e franziu a testa. Tecnicamente, esses assassinos já deveriam estar sob seu comando,
Então por que ele está evitando falar sobre o seu poder? O raciocínio de Nux foi simples. Ele só não queria perder tempo com essa conversa inútil, pois encontrou algo muito mais interessante do que isso. Ele então olhou para Tira e questionou. Vocês não são todos espiões enviados pelo reino de Skadê. Tecnicamente, somos assassinos, mas você pode dizer assim. Nux então revelou o dedo para um assassinato e questionou. E ela? Ela é diferente de você? HM. Ela? Não, ela é Eleven. Ela é um assassinato assim como nós. Tira respondeu. Uma carranca apareceu no rosto de Nux antes que ele olhasse para Eleven e ativasse o seu olho do discernimento. Novamente, nome, Maidaeris, idade, 54, cultivo de mana, mestre, cultivo corporal, mortal, raça, humano, ocupação, espião enviado pelo reino de Skadi, talento, médio, nível, 35, VP, 460, MP, 600, para, 43, AGL, 46, VIT, 46, STM, 38, INT, 60, DEV, 37. Um espião? Porque a ocupação dela é diferente daquela desses assassinos. Ele então olhou nos olhos de Eleven e questionou. Você é diferente desses assassinos de alguma forma? 11 franziu a testa com essa pergunta. No entanto, sua boca se moveu em privacidade e respondeu. Sim. Eu sou um espião. Logo, os olhos de Eleven se arregalaram de horror, mas antes que ela pudesse pensar muito, Nux questionou novamente. Um espião? Que tipo de espião? Quem você espiona? Até Tira estava com a testa franzida. Como líderes desses assassinos, ela sabia tudo sobre eles. No entanto, esta foi a primeira vez que ela trocou algo assim. Um espião enviado pelo reino para vigiar Oni. Eu relato cada ação que Oni realiza no reino. Os olhos de Tira se arregalaram de surpresa, porém, ainda não havia acabado. Por que você fica de olho no Oni? Ela não está trabalhando para o reino. Ela é, mas o reino não confia nela. Não se pode confiar em um órfão para tais assuntos. Os olhos de 11 se arregalaram de terror. Ela não ia dizer a última frase. Ela apenas ouviu Levi ordenar em sua cabeça para dizer isso e seu corpo se moveu por conta própria. O que? Os olhos de Tira se arregalaram de choque. O reino ao qual ela era tão leal não confia nela de forma alguma. Não se pode confiar em um órfão para tais assuntos. Ela era realmente só isso. Toda a lealdade, devoção e amor que ela declarou pelo reino equivale a isso. Eles realmente enviaram um espião apenas para vigiá-la. Ela estava consternada. Ela não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Quando ele viu a ocorrência dela, um sorriso apareceu no rosto de Nux antes de desaparecer em um instante. Esta mulher era muito leal. Embora ele usasse um selo de escravo, ele ainda queria conquistá-la para que ela desse tudo de si por suas ambições. Portanto, ele bolou um plano quando soube que Eleven é um espião. Ele não precisa fazer nada. Ele só precisa adicionar um pouco de fogo. Ele sabia que Tira era órfã quando contou sobre sua história. E então tentei que Eleven dissesse aquela frase para que deixasse um forte impacto em Tira. Com isso, ele conseguirá aos poucos conquistar a lealdade de Tira. Na verdade, até mesmo outros assassinos, que também eram órfãos, tinham expressões diferentes em seus rostos. Porém Nux não se importava com eles. Talvez ele se importe um pouco com 2 e 3. Mas o resto deles eram apenas escravos, não importava se eles pensassem em traí-lo. Ele só precisa dos importantes. Ele precisa de Triá. Então ele planejou isso. Um plano perfeito. O que você fez comigo? Enquanto Nux pensava e admirava o quão perfeito era seu plano, Eleven questionou em pânico. O que você quer dizer? Meu corpo se moveu sozinho. Por que mais você acha que eu vou te dizer que sou um espião, mesmo sendo um? Por que mais? Bem, deixe-me mostrar a você. Nux então identificado para outro assassino e questionado. Eu conte tudo sobre você. A boca do assassino se moveu em sigilo e ele começou a contar sua história. Meu nome é Afton Stoney, vinde sim, isso é o suficiente. Antes que ele pudesse completá-lo, Nux acenou com a mão e parou. No entanto, os olhos do assassino estavam arregalados de choque e horror. Vê isso? Vocês concordaram em se tornar meus escravos. De agora em diante, vocês farão tudo o que eu mandar. Entendeu? No entanto,
Assim que Nux respondeu, um assassino caiu no chão e começou a gritar. Ai! Supreme Arengon System capítulo 100. Esta deve ser uma experiência interessante, Lag. A essa altura Nux já estava acostumado a ver essa cena e não sentiu nada. Assim, esqueci de te contar, se você pensar em me trair, você sofrerá uma dor agonizante então. Não faça isso. A boca de Tira se contraiu com explicação descontraída. Ela então acalmou sua mente e caminhou em direção ao assassino que gritava de dor. Acalme-se, pense em ser leal a ele. Continue murmurando, eu sou leal a ele em sua mente e a dor irá diminuir alguns segundos depois. O assassino que estava rolando pelo chão gritando de dor ficou em silêncio enquanto respirava pesadamente. Tira então se virou para os assassinos e instruiu. Não leve isso levianamente, não pense em traí-lo. Essa dor não é brincadeira, acredite, digo isso por experiência própria. Você sofreu com essa dor? Um assassino questionou. Sim, e não quero passar por isso de novo. Os assassinos ficaram em silêncio. Se até mesmo um disser que não quer passar por aquela dor novamente, não há como nenhum deles tentar algo engraçado. Além disso, aquele assassino que agora está deitado no chão, respirando pesadamente com o rosto pálido, garantiu seus pensamentos. Ok, não tenho muito tempo para tudo isso. Vamos, 2 e 3, sigam-me. Quanto ao resto de vocês, continuem com o que estavam fazendo. Vocês receberão mais ordens de 2 e 3. Nux ordenou enquanto se virava. No entanto, ele parou e olhou para Eleven. Você também, relate o que normalmente faz. Apenas diga que está tudo bem, não os deixe desconfiados. Ela concordou com a cabeça e Nux se virou. Onde estamos indo? Tira questionou. Para lidar com Marquês Arbuik, é claro. Nux respondeu com indiferença enquanto saía. Quando ele entrou aqui, já havia sentido sua presença, então sabia onde estava. Tira e os outros dois assassinos também deram de ombros e o seguiram. Aos olhos deles, Marquês Arbuik era um fraco, um bruto destreinado e sem nenhuma técnica. Eles tinham certeza de que poderiam derrotá-lo facilmente, mesmo se lutassem um contra um, quanto mais contra 3 deles juntos. 4 deles saíram enquanto caminhavam em direção ao quarto de Marquês Arbuik. Logo, porém, eles pararam enquanto olhavam para os 2 guardas parados na frente de seu quarto e Nux questionou. Vocês conhecem os guardas? Bem, temos, mas não acho que eles nos deixarão entrar sem alertá-lo primeiro. 2 responderam. Muito chato. Espere aqui, eu vou cuidar deles. Nux então caminhou casualmente em direção aos guardas e apareceu atrás deles. Um golpe no pescoço pronto. Os guardas nem sabiam como perderam a consciência. E era assim que parecia quando ele lutou comigo? 3 questionaram enquanto ela observava a cena à sua frente. Ela apenas o viu caminhando em direção aos guardas. De alguma forma, o guarda não conseguiu notá-lo, embora estivesse bem na frente deles e os nocauteou. Sim, Tira respondeu, embora já tenha visto isso antes, ainda foi tão chocante como sempre. É ridículo. Ele pode matar qualquer um sem nenhum esforço. Ele é um assassino perfeito. 2 murmurou enquanto olhava para Nux atordoado. Nux então desativou o seu ocultar e chutou a porta antes de entrar. Droga. Eu sempre quis fazer isso. Nux pensou interiormente antes de balançar a cabeça e sorrir. Arbuik, o Marquês Arbuik, que dormia calmamente, acordou de repente e seus olhos se arregalaram ao ver um homem vestindo roupas pretas, com o rosto coberto, parado bem na sua frente. Um assassino. Seus batimentos cardíacos aceleraram ao perceber que o homem era um assassino. Porém, ele se acalmou um pouco ao notar mais 3 assassinos familiares entrando na sala atrás dele. Arbuik, você está disposto a ser meu escravo? De repente, o assassino desconhecido questionou. O quê? Eat sentiu que ouviu errado e questionou. O quê? Você é surdo ou algo assim? Vou perguntar de novo. Você está disposto a ser meu escravo? O homem repetiu. Desta vez seu tom era bem mais rígido do que antes. Porém, em vez de ficar com medo, os olhos de Eat ficaram frios enquanto ele rugia. Quem você pensa que é? Então, sem qualquer aviso, ele sacou sua espada de 4 estrelas e atacou. Os 3 assassinos se alegraram interiormente quando perceberam que Nux não lhes ordenou que o defendessem. Eles esperavam que ele fosse morto por Eat para que pudessem ser livres. Nux, claro, não sabia o que eles pensavam. Se quisesse, ele poderia ter ativado diretamente, ocultar,
e ter lidado com o iate como fez com Alger, mas ele queria aproveitar esta oportunidade para mostrar sua força aos seus novos escravos. Clank, assim como Iate pensou que iria cortar sua cabeça, uma adaga verde e preta apareceu na mão de Nux enquanto ele bloqueava seu ataque. Fraco. Nux então forçou sua espada para trás antes de cortar o braço de Iate, deixando um corte profundo ali. O efeito de paralisia da adaga foi desencadeado e toda a mão direita de Iate ficou dormente em segundos. E essa adaga? Sim, esse é do seu namorado. Ah, certo. Ele também é meu escravo. Então você pode desfrutar da companhia dele depois de se tornar um também bom e esmagar ele. Então chutou o peito de Ati e seu corpo voou para trás antes de colidir com uma parede. 2 e 3, que estavam olhando para esta cena, tinham os olhos arregalados. O que está acontecendo? Como é derrotar um Grandmaster Stage Cultivator mesmo sendo apenas um Master Stage Cultivator? E por que parece tão fácil? Caramba, ele nem usou a habilidade de ficar invisível. Marquês Eate poderia vê-lo muito bem. Isso significa que ele ainda está seguro. Que tipo de monstro ele é? Tudo bem, não vamos perder mais tempo. Eatarwick, você está disposto a se tornar meu escravo? Nux não parecia se importar com o que esses assassinos estavam pensando. Ele caminhou casualmente em direção a Eata enquanto colocava o pé na cabeça e questionava. Eata então levantou a cabeça enquanto olhava para Nux e respondia. No seu sonho. Antes mesmo que ele pudesse completá-lo, Nux chutou a cabeça como se fosse uma bola de futebol. Parece que sua força de vontade é mais forte que a de Alger. Ele finalizou quando perdeu 3 dedos. Não sei se isso foi covarde ou inteligente. Mas vamos ver quantos dedos eu teria que cortar antes de enviar. Este deve ser um experimento interessante. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.